Meus irmãos, eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Estou alegre, meus irmãos. Aleluia. Estou alegre porque o Senhor está neste lugar. Estou alegre porque estou entre irmãos. Estou alegre, meus irmãos, porque existe um Deus nos céus que enviou o seu Filho para morrer por meus pecados. E esta morte me deu acesso a Deus e ao trono da graça. Estou alegre, meus irmãos, porque o Senhor, Ele é com esta igreja. Ele é conosco e jamais nos deixará sós. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Gerson, pela confiança, por toda a equipe de missões, nosso presbítero José Carlos Júnior. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Não tenho condições, confesso aos irmãos. Não tenho condições por não saber falar e também não tenho condições porque as pernas tremem, as mãos tremem, mas sabendo de que tudo que eu desejo que seja transmitido à igreja venha do Senhor. Porque essa igreja sempre foi guiada pelo Senhor. E todas as igrejas que pensaram em fazer diferente, elas fraquejaram e falharam. Mas se nós dermos ouvidos à voz do Senhor, nós seremos mais do que vencedores. E falar em culto de missões, para mim, é mais do que especial, meus irmãos. Aceitei a Jesus em uma conferência missionária. Minha primeira responsabilidade foi a equipe de missões. E durante muitos anos eu coordenei missões. E não tem um culto de missões que eu não me emocione, porque eu entendo que o chamado de Deus na nossa vida é para fazer missões. Nós não fomos chamados para estar dentro deste templo, nós não fomos chamados para cantar em um grupo de louvor, nós não fomos chamados para estar dentro desta casa, graças a Deus, climatizada, mas nós fomos chamados para levar o ID glorioso do Senhor. Nós fomos chamados para fazer discípulo aqui em Judeia e Samaria até os confins da terra. E eu me emociono quando falo de missões, porque eu entendo que Cristo, Ele clama, Ele exige, Ele espera que nós anunciemos o ID Salvador do nosso Jesus Cristo. E eu glorifico a Deus, meus irmãos, porque os hinos que foram louvados hoje enaltecem a grandiosidade do nosso Deus. As crianças louvaram: usa-me como uma tocha acesa. Os valentes cantaram: pregadores de rosas, preguem espinhos também. A bandinha canta com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. O que é isso senão um trabalho missionário? Quando vemos o Colunas de Prata louvar, eles louvaram o seguinte: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Fontes de Elim canta: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar a Jesus. O Sublime vai cantar: tudo foi por mim, derramou o seu sangue, Ele não está ali, Ele ressuscitou. E nossa grande amiga cantora Tainara, em um dos seus hinos ela canta: és fiel em todo o tempo tu és bom. Glória ao nome de Jesus. Então eu fico alegre, meus irmãos, porque está uma igreja que louva e exalta a Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Sem mais delongas, meus irmãos, abra a tua Bíblia em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 8. Peço desde já que a igreja interceda em nosso benefício, para que o Senhor Ele nos ajude nesta noite. Atos capítulo 8, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Nosso presbítero Saulo, quando ele fez a leitura oficial nesta noite, quando ele passou, eu falei: é confirmação, porque foi justamente aquilo que Deus ele tem colocado em nossos corações. Atos 8, 1 e 8 vai dizer: e também Saulo,
consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando, melhor dizendo, pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia. Verso 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando com alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8 para finalizar. E havia grande alegria naquela cidade. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido de nós cristãos, e eu glorifico a Deus, meus irmãos, porque aqui é uma igreja que conhece bem este texto. E a gente vai olhar, meus irmãos, para o texto, para todo o livro de Atos dos Apóstolos. Eu particularmente, é o livro da palavra do Senhor que eu tenho mais emoção quando eu leio. E aí, quando eu vou olhar, meus irmãos, rapidamente, recapitulando uma rápida introdução a respeito deste livro, vamos observar, meus irmãos, que Atos, ele inicia lá no capítulo 1, quando Lucas, ele escreve a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Quando a gente olha para esta verdade, vamos observar que Cristo, ele morre, ele ressuscita. Após ressuscitar, ele fica por 40 dias com seus discípulos e todos aqueles que o seguiam. Mas o que me chama a atenção é que Cristo, quando vivo, ele alimentava multidões. Quando ele iria fazer, andava e caminhava e passeava por alguma cidade, a multidão era tão grande a ponto de uma mulher que tem um fluxo de sangue mal conseguir se aproximar dele, porque a multidão o apertava. Mas esse mesmo Cristo, quando ele vem a morrer, sabe o que acontece? O povo some, o povo é disperso, o povo deixa de olhar para Cristo como o que ele era, o Messias. E aí, até quando a gente olha Lucas capítulo 22, vamos observar que Cleopas, ele vai dizer que nós esperávamos que fosse este Jesus que remisse a Israel. Mas agora tudo isso já passou, mostrando que a morte de Cristo fez com que muitos desacreditassem no que ele era e no que ele significava até aquele momento. Mas Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparece às mulheres, depois aparece aos discípulos, ele chama Pedro, pergunta por 3 vezes se Pedro o amava, e ele por 3 vezes diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. E ali, meus irmãos, começa a nossa igreja, a igreja do Senhor. O Senhor, ele fica 40 dias ensinando, mostrando como eles deveriam proceder, como eles deveriam caminhar. E aí, de repente, o Senhor, ele é levado aos céus. Quando ele é levado aos céus, aqueles homens que lá estão, os discípulos, começam a olhar para os céus com um olhar saudosista, dizendo: o mestre está indo embora. Talvez nunca mais o vejamos, talvez nunca mais nos encontremos. E aí o anjo se põe ao lado deles e diz: por que olhais para cima? Este mesmo Jesus que vós veis subir, um dia voltará para vos buscar. Aleluia. E essa esperança que permeia esta igreja é de que aquele Cristo que subiu, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar para nos levar para ele. E ali começa, meus irmãos. Mas ele dá um recado: ficai em Jerusalém, até que do alto recebeis
poder. E é interessante quando a gente vai olhar o versículo de número 15 do capítulo 1 de Atos, vai mostrar que apenas daquela multidão Jesus alimentou milhares e milhares de pessoas, como eu disse anteriormente. Apenas 120 pessoas estavam reunidas em Jerusalém. E ali elas o ficam, esperando que o Senhor mandasse o sinal para que ali tivesse o começo da igreja do Senhor. Quando a gente observa, meus irmãos, capítulo 2 chega, o verso 1 vai dizer, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Sabe o que eu acho lindo do Senhor? Que Ele é perfeito e Ele sabe como trabalhar. Tudo que Ele faz tem um porquê. Tem uma ocasião perfeita. Tem uma oportunidade suficiente para que o nome dEle seja glorificado. Por que o Senhor derramou fogo no dia de Pentecostes? Pentecostes, uma das principais festas do templo antigo, onde povos e povos de outras tribos, nações e línguas se reuniam. Para quê? Para que eles pudessem ali comemorar aquela festa. E eu chamo a atenção que naquele dia o Senhor, Ele faz o quê? Ele derrama fogo. O Espírito Santo paira. Agora o Espírito Santo pairou em quem, irmão Diego? Em apenas, meus irmãos, 120 pessoas que estavam reunidos. Fazendo o que, irmão Diego? Orando, jejuando, louvando. Orando, jejuando, louvando. Eu fico imaginando uma semana de ciclo de oração. Orando, jejuando e louvando. Você entendeu? Orando, jejuando e louvando. Sabe o que isso quer dizer? Eles estavam com um único propósito. Qual era esse propósito, irmão Diego? Adorar, exaltar, engrandecer aquele que era, que é e que há de vir. Eles entendiam que o mestre mandou, eu vou fazer. O mestre ordenou, eu vou obedecer. O mestre determinou, vai se cumprir. Aleluia. E eles ficam, e o fogo desce, e eles são cheios do Espírito Santo, e ali o povo começa a não entender, porque grande eram as nações que lá estavam. Eles ficam perplexos, mas como é que pode isso acontecer? Eles não são nascidos na nossa língua, como é que eles estão falando nesta língua? E aí outros questionavam e zombavam, dizendo, eles estão embriagados. E aquele homem que havia negado a Cristo por 3 vezes, ele se põe de pé, e é lindo demais esse texto. Quando vai dizer o verso 14 do capítulo 2, e Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes... Aquele homem que havia negado a Cristo, aquele homem que havia fraquejado na fé, aquele homem que teve medo da morte, aquele homem que teve medo de prisão, sabe o que foi que ele fez agora? Ele se põe de pé e diz, olha, este homem, este que fez isso que está acontecendo é para que se cumpra o que disse o profeta Joel, e nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E aí ele continua, e ele vai dizer, olha, veio o Messias, e ele foi morto por vocês, vocês o penduraram num madeiro, mas ele é a pedra, ele é o filho de Davi, ele é o Messias que morreu, mas ressuscitou e ressuscitou. E aqueles homens, eles viram para Pedro e os apóstolos e dizem, olha, eles se compurgem em seu coração, eles se arrependem e perguntam, o que é necessário fazer, varões? E aí Pedro vai dizer, arrependei-vos. Quantos se dizem cristãos, mas o Senhor nesta noite te diz, arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos. O Senhor, Ele clama por arrependimento nesta noite. E aqueles homens, eles entendem esta verdade, que Cristo morreu, ressuscitou, que Ele é o Filho de Deus, que aquilo aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta Joel, e naquele momento foram batizadas quase
3.000 almas para a honra e para a glória do nome de Jesus. E o que me chama a atenção de tudo isso é quando a gente vai ler a doutrina dos apóstolos, na qual vai dizer que, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos todos os dias. Que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória ao nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu acho que na Bíblia, toda a Bíblia, esse é o texto que eu mais li na minha vida, porque eu entendo que nós precisamos viver essa unidade. Nós, como igreja, temos que entender que sem isso aqui, nós não alcançaremos as primazias do Senhor, nós não alcançaremos a excelência do Senhor. Não adianta eu vir para cá louvar, exaltar o nome de Deus, se eu estou intrigado com o meu irmão. Não adianta eu vir para cá, se eu não falo com o meu pai. Não adianta eu vir para cá e ficar maldizendo o meu filho. Sabe por quê? Porque a minha oração e o meu louvor não chegará no trono da graça. Mas o Senhor nos chama nesta noite: perseverem unânimes, estejam unidos, porque assim eu operarei no meio de vós, e vós vereis o meu poder, o meu poder e o meu poder. E existia, meus irmãos, unidade. E o que acontecia com isso? A igreja crescia e crescia e crescia. E aí, eu gosto sempre de lembrar que era apenas um grupo pequeno de 120 crentes verdadeiros, que faziam a diferença para o Senhor. O desejo do Senhor é que esta igreja seja uma igreja cheia, mas uma igreja com o temor e adoração a Deus. Mas se essa igreja for uma igreja cheia, apenas procurando bens materiais e esquecendo das primazias, o Senhor não habitará no meio dela. O Senhor preferiria que todos esses bancos fossem vazios e apenas meia dúzia de cristãos estivessem no nosso meio, com esse propósito latente em seu coração de fazer a vontade dEle. Mas que nesta noite o Senhor desprenda-nos e nós entendamos que servir ao Senhor é muito além do que colocar uma Bíblia embaixo do braço, é muito além do que louvar louvores a Ele, é muito além do que fazer parte em um grupo ou ter uma carteira de membro. Servir a Jesus é ter comprometimento com os céus, é levar o nome do Senhor por onde quer que eu vá, porque Ele é minha fiel testemunha, Ele é aquele que testemunha de mim e eu tenho que honrá-lo. Glória ao nome de Jesus. No capítulo 3 vamos ver a cura de um coxo. Este homem que havia toda a sua vida sofria de uma enfermidade, de uma paralisação, de uma paralisia, melhor dizendo, que ele não conseguia andar. E ele, um homem de 40 anos, e de repente, na frente do templo, Pedro e João dizendo: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, levanta e anda. Se a gente esmiuçar esse texto, meus irmãos, vocês entendem que aquele homem era um coxo desde a nascença? Vocês entendem que nas suas pernas não tinha músculo, não tinha força, eram pernas atrofiadas? Sabe o que significa? Quando a voz de Pedro entra no ouvido daquele homem, um milagre acontece. Deus, Ele opera de uma forma tão maravilhosa que aquelas pernas que não tinham nem forma, elas começam a se endireitar, elas começam a ter músculos, elas começam a ter força. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente fica muito tempo sem movimentar, ou quando a gente tem alguma queda, alguma situação, a gente tem que ir para o fisioterapeuta para fazer fisioterapia e recobrar os movimentos de algum membro do corpo.
mas com apenas uma voz, apenas com o agir. Deus, ele disse: haja, e ouve. Deus disse: levanta, e ele levantou. Deus disse: aconteça, e aconteceu. Sabe o que é isso? É o poder do nosso Deus. É um Deus poderoso que faz o que eu e você não entende, mas tem que acontecer, porque ele mandou, ele mandou, ele mandou. Glória ao nome de Jesus para sempre. E sabe o que é lindo? Aquele homem levanta, mas ele não levanta apenas não. Ele levanta e sai pulando, ele sai glorificando, ele sai exaltando. Aquele homem que nem andava, agora além de andar, ele pula na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz coisas que nós não conseguimos entender, mas ele faz para que o nome dele seja glorificado. E aí acontece isso. Questionam a eles: por que vocês fizeram isso com este homem? E aí Pedro, mais uma vez cheio da autoridade dele, começa a falar a respeito de que Cristo é o Messias, de que ele foi morto pelo Império Romano. E ali as pessoas começam a ver, e mediante o milagre que aconteceu, mediante as palavras de Pedro, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que muitos creram. E o número de homens que creram foi de quase 5.000 homens. Aleluia. Vocês entendem, meus irmãos? Uma igreja que estava voltada a fazer a vontade de Deus. Em poucos instantes, o número de 120 crentes passou a ter mais de 8.000 crentes. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Eu posso me organizar, eu posso estudar, eu posso fazer uma logística para tentar alcançar o maior público possível, mas nunca vai acontecer se o Deus desta obra não estiver à frente. Nunca teremos êxito se o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, ele não abençoar, ele não aprovar. E esta igreja só é uma igreja cheia porque existe um Deus nos céus que caminha, que passeia, que contempla, que recebe a adoração desta igreja. Bendito é o nome de Jesus. E após isso, após aqueles homens aceitarem a Cristo, chega ao Sinédrio e diz: olha, não falem desse homem mais não, está gerando muita confusão. Esse tal de Jesus só está trazendo problema para o império. Calem a boca, pelo amor de Deus. E aí, mais uma vez, eles chegam cheios da autoridade. Pedro e João, versículo 19 do capítulo 4 vai dizer: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, os deixaram ir por causa do povo, porque todos, não foi um ou outro não, escutem só, todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Glória ao nome de Jesus. Imagina perante os saduceus, 5.000 vidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que é que eles vão fazer? Meu Deus, é muita gente, é muito crente, é muita glória, é muita unção. Deixa esses homens embora, porque senão a gente vai estar em uma enrascada. Glória ao nome de Jesus para sempre. Essa igreja tem um dono, esse povo tem um dono, e quando estamos diante do Senhor, não tem inferno que se ponha de pé, não tem império que se ponha de pé, porque o nosso Deus, ele peleja por nós, ele peleja por nós, ele peleja por nós. Chegamos no capítulo 5. No capítulo 5, como eles foram orientados a não falar de Jesus, o que é que eles fazem? Sai da presença dos saduceus e vai para o templo. Falar de quem? De Jesus. Se fosse eu e você, possivelmente, eu pegava a minha Bíblia, botava embaixo do braço, ia para minha casa, porque eu não quero ser preso, porque eu não quero morrer, porque eu não quero ir para um cárcere. Mas esses homens, eles tinham um compromisso com o Senhor. Eles foram para o pátio do templo e lá continuaram a falar no nome de Jesus. E quando a gente observa no capítulo 5, do versículo 17 em diante, vamos observar que, mais uma vez,
eles são interrogados por isso. Nessa feita, são presos. Só que ao serem presos, um milagre acontece. Deus envia o anjo abre o cárcere e dá ordem, volta para falar de Jesus. E eles continuam falando de Jesus. Glória ao nome de Jesus para sempre. E o que eu acho lindo disso, meus irmãos, é que se eles tinham alguma dúvida de que aquela obra era do Senhor, quando o anjo desce, abre o cárcere e manda falar de Jesus, a dúvida cai por terra. E eles voltam, o fazem, o Sinédrio tenta mais uma vez, maquinando para matá-los. Aí levanta o homem dizendo: olha, se esta obra for de Deus, vós sereis achados combatentes contra o próprio Deus. Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, diz: esta obra, se for de Deus, vós sereis achados combatentes contra o próprio Deus. Aqueles homens temeram, açoitam a Pedro, açoitam a João e diz: olha, não falem mais de Jesus. Eles não aprenderam não, foi? O Sinédrio não aprendeu não? Eles já tinham dado essa ordem para Pedro e João. Eles obedeceram, igreja? Não, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. De glória ao nome de Jesus. E eles são açoitados, eles são liberados. E o versículo 41 e 42 vai dizer que o seguinte: e retiraram-se, pois, da presença do conselho, e regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E o que acontece? Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quem tem compromisso com Cristo pode dar sangue na canela, não deixa Jesus por nada, não desiste, não retrocede. Sabe por quê? Porque eu tenho um pacto com Deus, eu tenho um acordo com meu Deus. E que acordo é esse, irmão Diego? Ide por todo mundo, ide por todo mundo, ide por todo mundo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Já vamos concluir. Chega o capítulo 6, o povo é tão grande, os diáconos eles são instituídos. Quando os diáconos eles são instituídos, no próprio capítulo 6, final do capítulo 6 e capítulo 7, Estevão se levanta para mostrar que ele tinha um conhecimento das Sagradas Escrituras. E aí existia um grupo chamado de libertos e começa a debater com ele ao ponto, não vamos nos alongar nessa passagem, mas esse debate mostra que o conhecimento de Estevão sobrepôs ao conhecimento daqueles homens, ao ponto daqueles homens expulsarem Estevão da cidade através de empurrões, através de golpes e de pedradas. E aí, quando aquilo está acontecendo, versículo 56 do capítulo 7, Estevão vai dizer: e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus, mostrando que naquele momento de morte, ele poderia retroceder, mas ele pensou: meu pacto, meu acordo é com os céus, eu não vou renunciar o meu acordo com o Senhor. E ele é apedrejado. E eu fico imaginando, muitas vezes, quando a gente em casa, sem querer, bate a cabeça na parede, a gente fica meio tonto. Imagina esse homem, ele sendo apedrejado, empurrado, apedrejado, e de repente ele vê a sua vida se esvaindo, e de repente ele clama. Versículo 60 vai dizer: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz e disse: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele preferiu a morte do que negligenciar a palavra do Senhor. Ele preferiu a morte a deixar de falar daquele que morreu por nós. Até aqui, meus irmãos, a igreja não tinha cumprido o ide do Senhor. Fazei discípulos, Judeia, Samaria, confins da terra. Eles estavam apenas onde, meus irmãos? Em Jerusalém. O que é que o Senhor faz? Capítulo 8, onde lemos, começa a vir a opressão, começa a vir a perseguição, começa a vir um afronte e um levante. E aí o verso 1 vai dizer o quê? Que todos foram dispersos. Nesta dispersão é que provavelmente a igreja em Roma ela começa a ser erguida, conforme a carta
porque Paulo ele escreve a Roma. Quando a gente olha para isso, no final do texto, do verso 1, vai dizer, exceto os apóstolos. Os apóstolos, eles ficam. E aí a gente vai observar que no versículo de número 6, vai falar sobre, versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria. Este Filipe não é o Filipe apóstolo, esse é o diácono Filipe, também conhecido como o evangelista Filipe. Por que o evangelista Filipe? Porque ele tinha prazer em evangelizar. Ele tinha prazer em levar o ídolo glorioso do Senhor. E aquele homem cheio da autoridade de Deus, ele fala do amor de Deus, ele fala das grandezas de Deus, e ele é um diácono, um dos diáconos escolhidos, capítulo 6, versículo 7. Filipe estava entre os cristãos que se dispersaram mediante a perseguição após a morte de Estevão. Ele foi para Samaria, onde lá em Samaria ele se destaca pela pregação do evangelho ou pela evangelização que ali ele o fazia. Filipe, ele era um judeu helenístico, isto é, ele falava grego. Então, ele era um excelente missionário. Ele conseguia se comunicar com todos que ali estavam naquela província. E isto, acredita-se, que ele desempenhou um papel importantíssimo na ligação de Jerusalém com as cidades vizinhas. Então Filipe, ele se destaca por isso, meus irmãos. Mas quando a gente olha para a igreja perseguida, a gente vê quem é o perseguidor da igreja. É o próprio Saulo. Ele persegue a igreja, conforme a gente vai ver capítulo 8, verso 1 ao 3, e o capítulo 9, versículo de número 1 também. Homens e mulheres eram postos em prisão, conforme o versículo de número 3 do capítulo 8, e açoitados, conforme capítulo 22, e o versículo 19, e muitos eram mortos por conta do evangelho de Cristo. Mas por conta da perseguição, iniciou-se a obra missionária. Sem a perseguição, a obra missionária não existiria. Sem a perseguição, nós não estaríamos aqui. Sem a perseguição, o ID do Senhor não poderia ter tido continuidade. E sabe por quê? Porque nós somos expertos em ficarmos na nossa zona de conforto. Eu não quero problema, eu não quero confusão, eu não quero aperreio. Quando um filho aperreia, o que é que você faz? Sai de perto de mim, que eu não quero aperreio não. Sabe por quê? Porque somos expertos em não termos problemas. Mas como Deus sabe melhor do que nós mesmos o que precisamos, o que é que Ele faz? Ele manda perseguição à igreja primitiva. E para nós, nos dias atuais, Ele manda a prova. Porque o crente só pode ser aprovado se for provado. Crente sem ser provado, ele é aprovado, igreja? Ele tem que ser o quê? Provado. E é muito linda a vida do crente, sabe por quê? É cheio de altos e baixos. E aí me faz a menção, certa vez, eu vi um vídeo onde um certo irmão, ele dizia o seguinte: um dia eu pedi ao Senhor que Ele me desse força, e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Um dia eu pedi a Deus sabedoria, e Deus me deu problemas para resolver. Um dia eu pedi coragem a Deus, e Ele me deu perigos para superar. Um dia pedi a Deus amor, e Ele me deu pessoas com problemas para ajudar. Então, logo entendi que as minhas orações foram atendidas. Glória ao nome de Jesus. Nós achamos que Deus, quando Deus abre a porta, Deus salva meu filho, Deus me livra dessa enfermidade, Deus. Nós às vezes achamos que isso é o melhor para nós. Mas só quem sabe o que é melhor para mim, para ti, é o Senhor dos Senhores. É o Mestre dos Mestres. É aquele que controla a nossa vida e nos ajuda a pelejar neste mundo vil e pecador. Quando a gente olha, meus irmãos, para todo este capítulo 8, vamos observar que o evangelho em Samaria, ele é apregoado, porque Filipe, ele não tinha medo do evangelho. Ele falava do amor de Cristo, ele falava do amor do Senhor, e aquela igreja, ela havia aceitado a Cristo, ela aceitou a Cristo, e foi enviado para ela os servos de Deus, para que lá orasse por ela, e ela fosse
cheia do Espírito Santo ou batizada no Espírito Santo, conforme a gente vai ver o versículo 16 do capítulo 8 e o versículo de número 17. E aí chama a atenção que existe um homem chamado Simão, e este Simão, ele era um mágico, e quando ele via as coisas acontecer, as pessoas serem imergidas para serem batizadas, ele ficava perplexo. Ele não estava acreditando que tudo aquilo poderia acontecer. Porém, entretanto, quando chega Pedro e João para estender as mãos para que aqueles samaritanos eles recebessem o dom de falar em línguas, ele fica atônito, ele fica incrédulo e ele diz: olha, o que é que eu preciso pagar para vocês para receber também? Porque ele entendia que eu, sendo mágico, se de repente eu estender minha mão e as pessoas começarem a falar em outras línguas, eu vou receber muito mais. Eu vou ser muito mais requisitado. Eu vou ser muito mais bem infortunado. E aí aqueles homens de Deus, versículo 22 do capítulo 8, vai dizer: arrepende-te, pois, da tua iniquidade e ora a Deus. Muitas vezes nós queremos olhar vídeos no YouTube para saber como pregar, como cantar. A gente olha para um irmão e começa a querer se vestir como ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem tem compromisso com Deus, ele se arrepende. Quem tem compromisso com Deus, ele volta atrás. Quem tem compromisso com Deus diz: Senhor, perdoa-me, Senhor, porque não sou digno. Escreve o meu nome no livro da vida, porque o meu maior tesouro é morar contigo nas mansões celestiais. Este é o nosso maior objetivo. E quando a gente olha para a história da igreja, meus irmãos, para encerrar, a gente vai observar que existiram muitas perseguições, muitas afrontas. A gente vai observar que no ano 64 depois de Cristo, a cidade de Roma ela é toda incendiada. E por conta esse incêndio durou aproximadamente 7 noites e 6 dias e 7 noites. E aquele fogo consumiu dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 foram destruídos pelo incêndio. Os 4 bairros que restaram era povoado majoritariamente por cristãos e judeus. E aí quando a gente olha para esta verdade, o imperador Nero, ele pega aqueles judeus, achando que eles foram o causador daquele incêndio, pega todos os judeus e começa a pendurar, crucificando no meio da cidade. A matança foi tão grande, meus irmãos, que não existia madeira em Roma capaz de crucificar tantos judeus. E o que é que ele tem a brilhante ideia? Não vou crucificar mais. Pega esses judeus aí, esses crentes, pendura-os no poste, joga piche nele e ateia fogo. E aqueles homens gritavam e clamavam de dor, e eram mortos crucificados, e eram mortos queimados. E a cidade olhava para aquilo, achando que o motivo do incêndio tinha sido os judeus. E muitos foram mortos, e grande foi o massacre. No ano 70, o imperador Vespasiano, ele inaugurou o Coliseu. E na festa de inauguração, que durou aproximadamente 100 dias, foram aproximadamente 10.000 cristãos foram mortos naquela bela festa para o Império Romano. Quando a gente olha no ano 61, Domiciano, ele foi o responsável por mandar prender o apóstolo João na ilha de Patmos, e ele chegou até mesmo a matar os seus tios por eles declararem ser cristãos. Quando a gente olha para o imperador Marco Aurélio, ele assumiu o trono nos anos de 161 a 180, e ele foi um dos martírios mais pesados que impressionou a cidade de Roma, que foi uma mulher chamada Felicidade. Ela tinha 7 filhos, e eles disseram: olha, Felicidade, renuncia esse teu Deus, renuncia essa crença tua. E ela dizia: não vale a pena. Se você me matar, a minha morte, até na minha morte eu te vencerei, mostrando que ela cria que Cristo morreu por nós e que Ele preparou um lugar sensacional para cada um de nós. E os seus 7 filhos, o primeiro ele foi morto à espada, ele foi morto espancado. O seu segundo e o seu terceiro filho, eles foram mortos esfaqueados. O seu 4º filho, ele foi jogado de um despenhadeiro. E os seus 3 outros filhos, eles foram degolados. Aquela mulher, vendo tamanho sofrimento, ela abre a boca, em vez de clamar e lamentar, ela diz: bendito seja Deus que me deu 7 filhos dignos de morrerem pelo nome de Jesus. Após dizer isso, os soldados romanos cortam a cabeça dela. Ela morre, mas uma coisa é certa: ela e seus filhos estão com o Senhor na glória. Aleluia! Glória ao nome de Jesus para sempre. Nos anos 300,
no império e no reinado de Domiciano, ele decretou a queimada de todos os livros e templos cristãos. Determinou que todos os líderes religiosos eles foram presos. Depois levantou-se um edito real, na qual todos aqueles que foram presos deveriam ser soltos. Aproximadamente 11 anos depois, quando aqueles homens eles são soltos, aqueles líderes religiosos eles são soltos, a maioria estava com alguma fratura séria, andando maquejando, sem perna, sem braço. Mas sabe o que era semelhante entre eles? Todos eles se acharam dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. E quando eu olho para esta verdade, eu entendo que todo sofrimento que nós passamos nessa vida não se comparará com a glória que receberemos do nosso Deus naquele grande dia. Aleluia. Quando a gente olha para a história dos mártires da igreja, meus irmãos, entendamos que estamos muito longe ainda de sermos considerados cristãos, mas o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade diária de entender que a nossa vida nós não a devemos ter por preciosa, e que o Senhor, Ele nos ajude, que possamos entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que se estamos aqui neste santo lugar é para adorar a Ele, que é digno de honra, digno de glória e digno de louvor para todo o sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos, em nome de Jesus. Pastor, perdoe-me pelo horário, passei um pouco, mas eu trouxe aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Que melhoremos a nossa servidão ao Senhor, porque o Senhor, Ele é digno de receber o nosso melhor. Não apenas qualquer coisa, mas que o Senhor nos use de acordo com a sua boa vontade. Amém.